no vídeo de hoje eu vou falar qual pra mim seria o elenco ideal para fazer o Quarteto Fantástico nos cinemas. E no vídeo de hoje começamos um novo quadro aqui no canal, um quadro chamado Criando Elencos, onde eu vou pegar uma super equipe de quadrinhos, um mangá, pode ser até um livro, e vou falar quem eu acho que seria o elenco ideal para viver esses personagens dentro da telona. No caso, já que estamos na semana da estreia do filme do Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, e existem vários boatos de várias participações especiais, desde alguns X-Men, até passando por próprios personagens do Quarteto Fantástico, eu achei que seria o momento ideal para mim falar quem seria o meu elenco ideal para viver o Quarteto Fantástico. Então eu vou falar dos 4 personagens principais, ou seja, o Reed Richards, a Sue Storm, o Ben Grimm, o Coisa, e o John Storm, o Tocha Humana, e eu também vou falar quem eu acho que seria o perfeito para viver o Doutor Destino. Então, dessa forma, vamos à lista. E começamos essa lista falando dele, o pai da família Fantástico, o Senhor Fantástico, também conhecido como Reed Richards. Reed Richards, que é considerado dentro do universo Marvel a mente mais inteligente do universo Marvel, eu digo isso nos quadrinhos, obviamente. Ele, como sabemos, o poder dele é borracha, mas ele não só estica, ele também consegue fazer com que o corpo dele se transforme em outras coisas, e como a borracha, a fraqueza dele é a gelo, principalmente. Ele tem outras fraquezas, mas o gelo é a sua principal fraqueza, assim como o da borracha. Nesse caso, Reed Richards, ele vai como um personagem que ele tem que ser, na minha opinião, muito mais do que simplesmente o cara que vai cuidar da família Fantástico. Até porque ele é mais um cientista do que um pai de família ali. No caso dele, eu acredito que tem que ser um ator que conseguisse perfeitamente ser carismático, a ponto de ser, talvez, futuramente, um líder dos Vingadores. Porque os Vingadores, no caso do cinema, eu tô falando, desde que o Chris Evans largou o Capitão América e o Tony Stark largou o Homem de Ferro, a Marvel tá tentando achar um líder. E já tentou fazer isso introduzindo outros personagens dentro desse universo, mas que nunca conseguiram chegar no status de conseguir virar o líder da equipe. Caso do Doutor Estranho e caso também, por exemplo, da Capitã Marvel, que são personagens que eles arriscaram e não deu certo. Poderiam ter feito isso com o Pantera Negra, mas com a morte do Chadwick também foi um prejuízo para eles. Para mim, o Reed Richards poderia sim ser um dos líderes dos Vingadores, não o líder principal, mas um daqueles sublíderes que cuida de, por exemplo, os Jovens Vingadores, manda eles para uma missão ou outra. Eu acho que ele é um super cientista que consegue ocupar vários cargos que a Marvel está precisando. Precisa de um super cientista? Ele tá aí. Você precisa de um cara que seja o líder dos Vingadores? Ele pode ser também. Você precisa de um cara... Então aqui pra tudo isso, você precisa que o ator seja bom e carismático a ponto de passar na tela todas essas impressões. E pra mim, o ator ideal pra viver o Reed Richards é o John Krasinski. Eu sei que essa é uma carta marcada, todo mundo menciona o John Krasinski, mas eu vou falar porque pra mim o John Krasinski é o ideal. Primeiro, fisicamente. Fisicamente, ele é muito parecido com o Reed Richards, até o rosto, o cabelo dele, se ele pintar de branco do lado pra mim, e colocar até uma barba, que tem saga, muitas sagas que o Reed usa barba, você consegue ver um personagem muito parecido com o Reed Richards, e pra mim, ele acaba cumprindo todas essas coisas que eu falei. Se você assistiu o The Office, você vai ver que ele é um ator que ele tem um carisma, ele consegue conversar bem com o público e fazer com que o público goste bastante desse ator. Assim como o Reed Richards precisa fazer. O público facilmente se identificaria com a cara dele, com esse personagem que ele faria. Mas ele, e nesse ponto ele também já se prova sendo um bom ator de comédia. Ele consegue trazer uma boa comédia, que é um elemento que a Marvel sempre vai trazer para os seus personagens. Além disso, você ainda pode assistir os 2 filmes de Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso, onde ele já prova que ele é, além de um grande ator, um grande diretor. Ele também é um ótimo ator dramático. Porque nesse filme, além de você não conseguir falar, ter poucas cenas de fala, você precisa muito passar sua atuação através da expressão. E na expressão, ele consegue passar que ele é um ótimo pai, que ele é um ótimo o cara que cuida da sua família, que é um inventivo. Então, tudo que o Reed Richards precisava ter na parte mais dramática, na parte mais séria, e na parte de como ele quer proteger a família do jeito dele, pra mim o John Krasinski já aprovou isso nos 2 filmes de Um Lugar Silencioso. E aí se alguém fale, pô, mas ele entrega na cena de ação, ele tem a série Jack Ryan, onde ele prova que, além de novo, ele ter sim uma já provar que ele pode te convencer sendo um cara super tecnológico, ele também pode te convencer sendo um cara super da parte fisicamente na parte da ação. Então, pra mim, o John Krasinski, ele acaba cumprindo
todos os objetivos ideal que o Reed Richards do cinema, pra mim, precisa ter, e ele seria a escolha certeira. E agora, a próxima personagem dessa lista, a única personagem feminina do Quarteto Fantástico, seria a Susan Storm, a Mulher Invisível, ou Sue Storm também. Ela é bem mais conhecida por Sue do que por Susan, que, vale lembrar, já foi vivida pela Jessica Alba e também já foi vivida pela Kate Mara, duas grandes atrizes que entregaram duas personagens completamente diferentes em tela. No caso da Jessica Alba, ela entregava uma personagem que era bem mais... Ela não tinha tanto poder de decisão na família, e isso era um grande problema pra mim na personagem dela. Vale lembrar que o Quarteto Fantástico lá antigo, ele era muito mais infantil, e tentavam trazer essa coisa mais infantil para os personagens. Então eu não gostava muito da Sue dela, não nem pelo visual, mas sim porque eu acho que ela poderia ser mais ativa na história. No caso da Kate Mara, ela teve muito pouco tempo de tela, mas eu gosto mais da Sue Storm dela. É uma mulher mais forte, mais independente, mais moderna. Eu acho que no caso de quem vai fazer a Mulher Invisível nessa nova história, precisa sim se preocupar em trazer uma mulher que seja forte, independente e que seja o elo ideal da família. Eu sei que muita gente vai falar, mas a Sue nos quadrinhos, ela tem toda a parte dela com o namoro, por exemplo. Mas mesmo assim, ela é uma mulher forte, independente. Eu gosto muito de como podem trabalhar o poder dela, construindo ela para ser uma mulher super forte dentro do universo Marvel. E talvez até trabalhar como se ela fosse uma das a líder da família aqui no filme. Dá pra funcionar. Se você colocar o Reed sendo um cara que se preocupa com a família, mas ele tá muito mais preocupado com a parte da tecnologia e focado nisso, você pode fazer a Sue ser a líder da equipe em alguns momentos. Eu acho que precisa de uma mulher forte e independente que entregue isso. Que, mais uma vez, entregue na cena de ação, entregue muito nas cenas dramáticas, porque ela vai precisar, por causa que ela vai ter que... Ela levaria o peso da família em cima dela, e ao mesmo tempo tivesse aquele carisma que fizesse com que o público entendesse que ela é uma mulher super carismática, super divertida, e que também seria uma pessoa que cuida de todos ali. Com isso, pra mim, a atriz ideal pra fazer a personagem da Sue seria a Emily Blunt, que também é uma carta marcada, muita gente menciona ela pra viver a Sue, a Mulher Invisível. E pra mim, por que ela seria ideal? Porque ela eu não precisava nem falar porque a Emily Blunt é ideal. A Emily Blunt é uma atriz fantástica e que funcionaria perfeitamente pra mim com várias heroínas. Ela nem precisava ser a Sue. Pra mim, a Emily Blunt encaixaria em outras heroínas dentro do universo Marvel, até de outros universos como da DC. A Emily Blunt é uma atriz fantástica. E ela já provou isso sendo uma mulher forte que consegue entregar essa parte dramática em filme como Um Lugar Silencioso 1 e 2. E você também pode mencionar o filme Sicário, onde ela tá fantástica e ela passa esse ar dela ser forte, ser uma mulher independente, ser uma mulher que tem sua opinião e que todos respeitariam ela. Mas, como eu falei, e também uma ótima mãe. Porque assim como o John Krasinski em Um Lugar Silencioso entrega muito bem como um excelente pai, um cara que na família ali cuidaria de tudo, ela passa a mesma coisa na mãe, principalmente no segundo filme. Porque o primeiro filme ela passa muito tempo grávida, então ela tem uma outra foco nesse filme. Mas no segundo filme, que ela tá sozinha, ela entrega como se fosse a mãe perfeita, que cuida dos filhos, que daria a vida por eles. Então pra mim ela seria a Sue perfeita. Além disso, ela tem a parte do carisma. A Emily Blunt é muito engraçada, ela é muito divertida, ela tem um carisma fantástico. E ela já provou isso, essa parte de ser... essa parte do carisma, e por exemplo no filme O Retorno de Mary Poppins. Mas ela não fez só esse filme, ela fez outros filmes de comédia, como lá no começo dos anos 2000, quando ela fez O Diabo Veste Prada. E ela também conseguiu... entregar essa parte de uma personagem diferente. Eu gosto muito da Emily Blunt, eu acho que ela é uma atriz que consegue fazer vários papéis de formas diferentes. Ela já se provou que ela consegue ser excelente na parte dramática, excelente na parte do carisma, excelente na parte cômica, e ela entrega muito na cena de ação. Porque O Retorno de Mary Poppins pode ser um filme que mostre mais o carisma dela. Na parte de Um Lugar Silencioso 1 e 2, pode mostrar como ela é uma excelente atriz dramática. Mas no filme No Limite do Amanhã, mostra como ela também pode ser uma excelente atriz na parte física. Então, pra mim, Emily Blunt seria a escolha ideal para viver a Mulher Invisível, a Sue Storm. E o próximo integrante dessa lista seria o Ben Barnes, também conhecido como o Coisa. O Coisa que é o mais afetado de todos esses personagens, porque ele é um personagem que ele acaba vivendo ali pela sua deformidade física através
através do que aconteceu com ele, fazendo as rochas em volta dele, acaba fazendo com que o personagem seja o único da família fantástica ali, do Quarteto Fantástico, que realmente não consegue voltar à forma normal. Dessa forma, eu acredito que você sempre tem duas formas de tratar esse personagem, e pra mim, a forma ideal é você trabalhar esse personagem usando os dois conceitos, o conceito dramático e o conceito da comédia, porque ele sempre foi assim nos quadrinhos. Ele sempre é um personagem carismático, divertido e bronco. Através de ser bronco é onde ele faz a sua comédia funcionar. E aí, você pode ver isso principalmente em relação até com outros heróis dos quadrinhos. Ele tinha muito isso nos quadrinhos. Nos filmes, eu acredito que esse é um dos problemas pra mim dele. Ele é muito dramático, o outro, ele é muito comédia. Se você pega o personagem dele do filme de 2005, vivido pelo Michael Chiklis, se você vê o personagem dele, ele é só uma comédia que usa os bordões dele, como tá na hora do pau, que é o famoso bordão dele dos quadrinhos. Mas ele é muito, já que o filme é muito infantil, como já mencionei lá atrás, o filme de 2005 trazia um personagem que era muito bobo em vários momentos e pouca parte dramática. Já no filme de 2015, já que ele era um filme mais dramático, o Jamie Bell trouxe um personagem que era muito dramático, algo que também não era necessário aqui. Dessa forma, o filme, para ser ideal pra mim, ele tinha que fazer a junção dos dois. Ele precisava de um ator que fosse esse cara que ele tem uma comédia meio de tiozão, mas ao mesmo tempo ele é um cara que se preocupa com a família, mas ele tem o seu drama e ele é bronco, através desse bronco que faz a comédia dele. E pra mim, tem um ator que ele é perfeito para viver o Ben Barnes, para viver tanto o Ben Barnes como Coisa, desde fisicamente, passando pela voz dele, que seria o Dean Norris. Para você que não conhece o Dean Norris, ele ficou muito conhecido por fazer o Hank em Breaking Bad. E aí é que entra o grande ponto de porque pra mim ele é o Coisa ideal. Pra mim, em Breaking Bad, ele já faz o Coisa. O personagem dele em Breaking Bad, o Hank, é totalmente o Coisa. Na parte das suas piadas que ele faz com o Walter em todas as temporadas, aquela piada de tiozão que deixa até o Walter meio constrangido, mas ao mesmo tempo ele é um protetor, se preocupa com a família e é um cara honesto e consegue entregar muito bem na parte dramática. Na parte quando ele para de ser... nas próprias temporadas, na primeira temporada, a segunda, você vê que ele tem que entregar uma comédia e uma parte menos dramática. Mas quando entra na parte dramática, você vê como o ator é bom. Pra mim, se você tirar esse personagem dali e colocar ele como Coisa, o Coisa é o Hank. O Coisa é o Hank em todos os sentidos. Um cara honesto, um cara que se preocupa com a família, que ele tem as suas piadinhas, seus momentos cômicos bobos de tiozão, mas ao mesmo tempo tem um drama e um peso nas suas costas por ser um cara da sociedade, que se preocupa com a sociedade. Pra mim, Dean Norris é um excelente ator, ele já provou isso em Breaking Bad e em todas as temporadas, e você ainda por cima consegue uma coisa ideal até na voz, porque ele tem uma voz muito parecida. É um nome que eu nunca vi alguém especular como o Coisa, até porque ele é um ator mais de série de TV, mas mesmo assim, pra mim, ele seria o Coisa ideal. E agora chegamos nele, no John Storm, o Tocha Humana, o personagem que normalmente é o preferido da quem é adolescente, né? Ele é um personagem que nos quadrinhos ele tem toda essa fama de playboy, de ser o cara engraçado, divertido, que sempre tenta zoar os outros personagens. Pra mim é bem visível a cena onde o Homem-Aranha tá na torre do Quarteto Fantástico, e aí ele precisa de uma nova roupa, e ele coloca aquela famosa roupa com o saco de pão na cabeça. É bem interessante como o Johnny, ele é um personagem que ele tem que ser o oposto do resto da família. O Johnny, ele conseguiu o seu Tocha Humana, e diferente de todos os outros integrantes da família, por ele ser mais jovem, ele é um cara que ele gosta de ter os poderes, ele gosta de ser o Tocha Humana. O Reed, ele nunca gostou de ter os poderes, ele gosta de ter os poderes pela parte científica, mas ele não é um cara que ama ser o Senhor Fantástico. A Sue também nunca decidiu ter os poderes, e o Ben Barnes, muito menos, nunca quis ser o Coisa. O Johnny, ele é o playboy, ele é o rico que é inconsequente. Ele é o cara que não se importa de ter os poderes. Na verdade, ele quer usufruir o máximo disso. E você via isso no Tocha Humana do Chris Evans. O Chris Evans, apesar de ser um Tocha Humana mais bobão, porque, de novo, o filme do Quarteto Fantástico era um filme mais bobo, o primeiro e o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, apesar de ser um filme mais bobo, mais infantil, ele não precisava ser tão bobo assim, mas eu acho que precisava mais dessas características dele,
sim, no caso do mais moderno, apesar do ator ser o melhor de todos, do que eu vou falar, e do Chris Evans, o Michael B. Jordan, ele faz um Tocha Humana muito dramático. Inclusive, escolheu Michael B. Jordan para Tocha Humana, não achei que foi uma boa escolha na época. Também não, continuo não achando, acho que ele é um ator fantástico que não teve o tempo suficiente para mostrar por que ele seria um bom Tocha Humana. Não gosto da parte mais dramática, ele não traz essa parte do playboy, divertido, que eu acho que fez falta sim. Nesse caso, eu precisava de um ator então que fosse mais jovem. E eu acho que um ator ideal para fazer a Tocha Humana, visualmente em relação ao personagem, e também em essa parte de sempre fazer papéis, de ser mais jovem do que ele realmente é. E ele é um ator que está assim crescendo em Hollywood, é o Zac Efron. O Zac Efron é um ator que, se eu falasse isso há 10 anos atrás, as pessoas obviamente me massacrariam falando que, pô, o cara do High School Music, mas ele não é o cara do High School Music faz muito tempo. Você já vê que ele é um cara que consegue fazer boas comédias. O Vizinhos, o 1 e 2 não é uma comédia que eu amo, na verdade é uma comédia que eu acho bem mediana, mas ele consegue entregar uma comédia. E você tem principalmente o Ted Bundy agora, ele fez um excelente papel no Ted Bundy, ele consegue mostrar que ele tem um carisma e charme em tela, e ao mesmo tempo passar esse papel de ser bem mais jovem do que a idade dele é. Porque acho que o Zac Efron tem 38 anos, por aí, e eu vou colocar a idade dele certa aqui, mas ele consegue fazer um papel de 30, ser esse cara que é aquele adulto que ainda tá querendo curtir muito a vida, fazer o papel do playboy. Pra mim, ele conseguiria fazer. Ele é um ator que tá crescendo em Hollywood, eu não acho ele um ator ruim, e eu gosto dele como ator. Recomendo, inclusive, que vocês vejam Ted Bundy, e pra mim, pra fechar, ele seria o Johnny perfeito. Ele conseguiria passar tudo o que o Johnny precisava. Até fazendo a parte mais dramática do Johnny do Michael B. Jordan, e trazendo a parte mais cômica, playboy, que quer curtir a vida, que o Chris Evans passou pro personagem. Então, Zac Efron seria a minha escolha. E é aquela velha frase que todo mundo fala: nenhuma equipe, nenhum herói vai sobreviver sem ter um grande vilão por trás deles. E nesse caso eu vou falar um pouco agora do Doutor Destino. Doutor Destino, ele tem várias formas de você mostrar ele. Se eu pudesse escolher, eu iria pro lado oposto do que os 3 filmes do Quarteto Fantástico que já existem fizeram. Eu visualmente faria ele o mais próximo possível dos quadrinhos, porque o visual dele é fantástico, mas eu entraria mais na parte mística, na parte da família dele ser a parte da mãe dele ser uma cigana, algo que pra mim faz falta nos filmes, e a parte dele realmente achar que ele é mais poderoso, a parte dele achar que ele é o dono do mundo, o mais forte de todos. O Doutor Destino nos quadrinhos, ele é isso, ele tem uma ilha só dele, pra você ter uma noção de como ele se acha o dono do mundo. E pra mim, como que seria uma forma que eu imaginaria o Doutor Destino dentro dos cinemas? Eu colocaria um cara mais jovem, não tão jovem, mas jovem, a ponto de que ele seria aquele rico milionário que tem uma admiração pelo Reed como cientista, e através disso ele acabaria querendo sempre superar ele, porque esse é o negócio do Doutor Destino, ele nunca aceitaria ser abaixo de uma outra pessoa. E nesse caso, eu acho que o ator, através disso, quando ele ganhasse os seus poderes, ele queria destruir o Quarteto Fantástico, porque ele se acha superior a todos, que ele acha que ele tem que ser o maior do universo, porque essa é a ideia do Doutor Destino, ele se achar o maior de todos. E pra mim tem um ator que a cada filme vai crescendo, a cada filme vai mostrando isso, e pra mim ele tá com uma idade ideal de não ser nem tão jovem pra ser um Doutor Destino que que não tenha nada a ver com os quadrinhos, e ao mesmo tempo ele seria mais jovem que o Reed, a ponto de fazer isso que eu falei, de ser um jovem milionário que quer superar aquele cientista que ele admira, mas que ele acha que ele vai ser melhor, que é o Adam Driver. Muita gente não percebe, mas o Adam Driver a cada ano vai fazendo mais filmes e cada vez ele tá melhor. Se você pegar ele nessa parte dele ter que ser um cara mais rico, mais bobão e ter que ter poder, você pode ver o House of Gucci, que não é um filme muito bom, mas ele está bem. E depois você assiste o filme História de um Casamento, onde você vai ver onde ele consegue ser um ator que na parte dramática, na parte do descontrole, ele seria um Doutor Destino perfeito. A cena que ele tá, o monólogo dele com a Scarlett Johansson, ele dá um soco na parede, que é uma parte que ele tá controlado, ele se descontrola completamente, dá um soco na parede e depois ele tem que se controlar de novo. Essa cena pra mim é o Doutor Destino ideal, a parte dele se descontrolar completamente,
mostrar que ele é maluco, egocêntrico e que ele não aceita que nada seja inferior a ele. Também dá pra ver muito essa parte de ele se achar superior aos outros e como ele dominaria os outros através do filme O Último Duelo. Nesse filme o Adam Driver também consegue entregar um papel dramático fantástico. Pra mim, muita gente pode reclamar do Adam Driver como na parte de ser mais jovem, mas só isso, porque como ator, como atuação e o que ele poderia entregar em camadas pro Doutor Destino, pra mim, ele conseguiria, eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, porque eu sei que muitos fãs da Marvel não aceitariam. O Adam Driver, como Doutor Destino, teria um potencial gigantesco de ser um novo Loki. Esse ator, esse vilão, que ele é um vilão, mas ao mesmo tempo ele teria um carisma que talvez conquistasse o público. E dessa forma, pra mim, o Adam Driver seria o Doutor Destino ideal. Antes de fechar o vídeo, só falar que eu sei que eu poderia mencionar outros personagens aqui. Eu poderia mencionar o Surfista Prateado, eu poderia falar até quem seria um Bom Galácticos, eu poderia falar quem seria o filho do Reed com a Sue. Opções ainda teriam pro Quarteto Fantástico, mas eu foquei nesses 5 principais, que provavelmente se eles fizessem um filme do Quarteto Fantástico, esse seria o que eles fariam. Fariam a família, os 4 principais, e o Doutor Destino como vilão. Então esses são, pra mim, esse seria o primeiro vídeo do Criando Elenco e esse seria o meu elenco ideal do filme do Quarteto Fantástico. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do elenco que eu criei? Qual ator você achou que faltou? Ou qual seria o seu elenco ideal pra fazer o Quarteto Fantástico? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.